Seria com a Unimonte, né? Hoje, dia 18 de junho de 2009, estamos gravando no estúdio do MIS, da Secretaria de Cultura de Santos, em sequência ao projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo Memórias de Santos, em parceria com a Unimonte. Sou Cláudio Lorena, professor pesquisador da FANS, que, em companhia do historiador Roberto Tavares, estaremos desenvolvendo esse depoimento do senhor Mauro Ostronoff. Boa tarde, senhor Mauro. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento. Meu nome completo, Mauro Ostronoff. Nasci no dia 15 de janeiro de 1939. Sou companheiro de dia de nascimento de um brasileiro que eu considero ilustre a despeito de outros não, João Batista de Oliveira Figueiredo. O nome dos seus pais e profissão deles. Meu pai, Henrique Ostronoff, natural da Ucrânia, veio para o Brasil no início do século XX e a profissão dele, comerciante. Minha mãe, Luísa Rachman, natural da Romênia, numa região chamada Bessarábia, que hoje é um estado independente. E minha mãe também, profissão comerciante. Eles foram morar onde quando seus pais chegaram? Bom, meus pais se conheceram no Brasil, em São Paulo. Eles foram morar... meu pai, no início, foi para a Argentina, da Argentina foi para Minas Gerais, São João del Rei, e depois para São Paulo. Minha mãe, direto para São Paulo. O senhor nasceu aonde o senhor nasceu? Na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, sul de São Paulo. Fala um pouco da sua infância em Ourinhos. Bom, eu vivi em Ourinhos até 1956, quando eu vim para São Paulo para completar minha formação. Lá eu perdi meu pai aos 7 anos de idade, e então fui, vamos dizer, praticamente criado pela minha mãe, que foi uma lutadora e conseguiu criar 5 filhos. A minha infância em Ourinhos foi uma infância bastante calma, uma cidade de interior com em torno de 20 mil habitantes, uma cidadezinha relativamente pequena. E fiz lá o curso, naquele tempo, o grupo escolar, depois o ginásio, até o 2º ano colegial. No 3º colegial, então, já vim para São Paulo. E do ponto de vista do judaico, Ourinhos tinha 5 famílias judias. Os judeus, para poder fazer o seu ritual religioso, ele precisa ter, no mínimo, um quórum de 10 pessoas adultas, sendo considerado adulto o jovem com pelo menos 13 anos. E nesse caso, quando chegavam as grandes festas, que era necessário esse quórum, que a gente chama de minyan, então a gente convidava os judeus das cidades vizinhas, de Santa Cruz do Rio Pardo, Jacarezinho, que era no Paraná, mas lá nas imediações de Ourinhos, então se conseguia fazer esse minyan e o ritual religioso era completado. Por que seu pai veio para o Brasil, seu pai e sua mãe? Meu pai, ele deve ter vindo para o Brasil por causa da Revolução, a Revolução Soviética, né?
de 1917. Mas não apenas por isso, mesmo que não tivesse havido essa revolução, havia naquela região muita perseguição aos judeus. Os pogroms significa destruição. Pessoas, vamos dizer, paramilitares invadiam os guetos judaicos, destruíam, pilhavam, matavam, estupravam, enfim. Era uma condição muito difícil. Isso acontecia principalmente nos países eslavos. A Rússia, a Polônia, na Romênia, nem tanto. Na Tchecoslováquia também. E isso então fazia com que houvesse muita migração para países da América, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Uma coisa que facilitou a migração é que um judeu, conhecido como Barão Hirsch, ele era um barão, ele comprou terras no Rio Grande do Sul e na Argentina, onde ele oferecia essas terras a quem quisesse imigrar para cá. No Rio Grande do Sul, na cidade de Quatro Irmãos e a cidade de Barão Hirsch, acolheram muitos imigrantes judeus. O senhor foi a São Paulo completar seus estudos? Exatamente. Qual é a sua formação? Eu me formei em Engenharia Química na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e depois de aposentado eu quis matar um desejo e me formei em Psicologia. Fala um pouco na faculdade, das questões judaicas na faculdade. A FEI naquele tempo, bom, ainda hoje é uma instituição que pertence à Igreja Católica, aos jesuítas. Naquele tempo, inclusive, fazia parte da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma coisa interessante, na FEI, entre os documentos exigidos para eles poderem fornecer o diploma, era a certidão de batismo. O judeu não tem propriamente batismo. Aos 7 dias de idade, o judeu, sexo masculino, passa por uma circuncisão. E no caso da mulher, não há nenhuma cerimônia especial, a não ser levar o nome dela num sábado numa sinagoga para fazer uma bênção do nome. E como eu fiz para arranjar uma certidão de batismo? Aí eu morava nessa época no Bom Retiro e fui procurar um rabino e ele me deu uma certidão de que eu fui circuncisado. Serviu também. Bom, desde a idade de uns 10 anos, eu era vidrado em química. Então eu já entrei na FEI com o objetivo de fazer o curso de Engenharia Química. Trabalhei durante muito tempo como engenheiro químico, profissionalmente, além de ser professor também. Eu dei aula na própria FEI durante 31 anos, dei aula na Mauá, Escola Mauá de Engenharia, também durante 10 anos, dei aula também na Unisanta durante uns 5 anos. E então, depois de formado, eu prestei exame para a Petrobras e passei 1 ano no Rio de Janeiro, 1964, fazendo um curso de pós-graduação de preparação nessa área de petróleo e petroquímica. E quando eu escolhi para a cidade onde eu queria trabalhar, eu escolhi Cubatão. Daí a minha vinda para Santos. Eu me casei durante
o curso da Petrobras. Minha esposa também, judia, que eu conheci em São Paulo, no clube chamado Instituto Cultural Israelita Brasileiro, que era o clube de esquerda da comunidade judaica. Eu, durante o meu tempo de faculdade de engenharia, eu fui militante do Partidão, do PCB, né? A linha prestista, né? E fiz política universitária, e eu fui diretor do centro acadêmico e fui diretor da União Estadual dos Estudantes. Na história do Partidão, fala que o Partidão tinha uma ala judaica forte. Sim, sim. Tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e aqui em Santos também. Israel, Israel. Não, o Partidão realmente tinha uma ala do Partidão, era aquela justamente do Instituto Cultural Israelita Brasileiro. E no Rio de Janeiro também eles estavam ligados a uma biblioteca Sholem Aleichem. Até uma vez saiu um historiador fazendo uma crítica ao judaísmo, dizendo, justamente citando que existia uma base, uma organização de base judaica nessa biblioteca lá no Rio de Janeiro. E se a Revolução de 1935 tivesse vencido? Eu até pensei em responder para ele, porque em história não existe EC. O que aconteceu, não dá para retroagir. Bom, e em outros estados, como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Curitiba também tem comunidades judaicas importantes. É possível que lá tivesse também organizações de base comunistas. Então, o senhor foi engenheiro da Petrobras? Você trabalhou muito tempo na Petrobras? Eu trabalhei na Petrobras desde 1965 até meados de 1969, quando eu saí e fui trabalhar numa empresa privada, na Ultrafértil. Eu, na Petrobras, trabalhei durante muito tempo na fábrica de fertilizantes que tinha lá em Cubatão, e essa experiência que eu peguei em fertilizantes, a Ultrafértil estava se implantando e estava precisando de pessoas com experiência na área de fertilizantes, me ofereceram a oportunidade e eu fui trabalhar na Ultrafértil. Recuando, durante a guerra, a Segunda Grande Guerra, o senhor era muito jovem ainda, né? Sim, eu nasci em 1939, quando começou a guerra. Quando terminou a guerra, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que durante a guerra, minha mãe, minha mãe era comerciante e ela costumava vir a São Paulo fazer compras. E como a Romênia, o passaporte dela era Romênia, a Romênia tinha aderido ao eixo, ela tinha, toda vez que fosse viajar, e a polícia fazer um salvo-conduto para poder viajar. Coisa estranha, né? Mas depois acabou a guerra e as coisas se normalizaram. E a criação do Estado de Israel? Como foi a repercussão aqui? O senhor ainda jovem, você também era jovem novamente. Exato, né? Eu tinha a idade de Israel, a resolução da Assembleia Geral da ONU, né, presidida pelo Oswaldo Aranha, dividiu aquela região em duas partes. Uma coube aos judeus, ainda não existia o Estado de Israel. A proclamação da independência
foi no mês de maio de 1948. Eu tinha 9 anos de idade. E a repercussão foi muito grande, tá? De tudo aquilo que eu consegui captar em termos históricos, porque o Holocausto, tá, deixou uma incerteza muito grande nos judeus em torno de sua sobrevivência. Então, eles precisavam, o que se dizia, os judeus precisam ter uma pátria, tá, onde eles possam se sentir seguros. Tá? E isso, então, veio de encontro a essa esperança que os judeus tinham de poder ter uma pátria. Em alguns países, esse problema da perseguição aos judeus, em alguns lugares existem até hoje, mas no Brasil, realmente, nós tivemos um caso muito sério durante a ditadura Vargas, que a esposa do Carlos Prestes foi entregue à Gestapo e terminou a vida num campo de concentração. Acho que fora isso... Não... Era judia. Era judia, a Olga Benário. Ela era de descendentes de judeus. Setores extremistas, né? Volta e meia, ele faz um discurso contra judeus, comunistas, falam da conspiração judaico-comuna maçônica. Mas isso aí é muito diluído. Você sentiu quando era jovem, na época da... Quando alguém fala isso, a tendência da gente é dar risada. A Malásia, se não me engano, ela é governada por islâmicos, a lei islâmica. Né? Uma vez teve uma conferência pan-islâmica na Malásia e o primeiro-ministro da Malásia disse: os judeus inventaram a democracia, inventaram o comunismo, inventaram o capitalismo. O que é que não foi inventado pelos judeus? Quer dizer, é uma coisa que... Bom, será que o judeu tem tanto poder assim? Ou criatividade? Por falar em cultura, os judeus têm assim, uma tradição de cultos, né? Sim. Que falam que para o judeu ser pleno nos seus ritos, ele precisa saber ler, né? Então não pode ter judeu analfabeto, não é isso? Exatamente. É difícil a gente encontrar um judeu analfabeto. Primeiro, porque os livros... Bom, agora temos livros de reza que são traduzidos e transliterados, mas isso é coisa recente. Quer dizer, falo hebraico lendo letras latinas. Mas até algumas 2 décadas atrás, os livros eram em hebraico. Então, o judeu ele tinha que saber pelo menos 2 idiomas, o do local onde eles estavam e o hebraico, para poder ler os textos religiosos. A Torá, que é o nosso livro sagrado, o judaísmo todo está baseado na Torá, e no Talmud, que são as interpretações da Torá. A Torá é totalmente escrita em hebraico. Todo sábado, na sinagoga, a gente tem uma cerimônia de leitura da Torá. Então, a Torá realmente está totalmente escrita em hebraico. Há sempre alguém que lê a Torá, e a pessoa que é chamada para a leitura da Torá, ela é uma espécie de testemunha
da leitura que se está fazendo. E, de maneira geral, o judeu, a cultura judaica tem algumas características. Uma das características da cultura judaica é questionamento. O judeu é um questionador. Tá? Questiona tudo, inclusive a própria religião. Existe um termo em hebraico chamado mitzvah. Mitzvah seria crescer aos olhos de Deus. Tá? E é considerado mitzvah fazer perguntas embaraçosas para o rabino. Ou seja, o questionamento faz parte da cultura judaica. A outra parte da cultura judaica é o seguinte: o judeu faz muito humor com a sua própria cultura. As melhores piadas sobre judeus são os próprios judeus que fazem. E também piadas em relação aos estereótipos que existem aí, né, sobre judeus. A outra cultura é a procura da cultura intelectual. O judeu, de maneira geral, gosta de ler, aprecia a arte, aprecia as artes plásticas de maneira geral, a música. A gente vê pela quantidade de violinistas. O violino e o piano são instrumentos muito procurados pelos judeus. Os violinistas famosos, né? Jascha Heifetz, Yehud Menuhin, Perelman, e os pianistas também, né? Horowitz, etc. E também como escritor. Nós temos 2 judeus na Academia Brasileira de Letras. Tá? O Scliar e aquele que é o Moacir Scliar. E até ele foi, se não me engano, reitor da universidade. Está me fugindo o nome. Ele é um pedagogo famoso. Não, o tempo é... Tem assim, na cultura judaica, tem assim uma determinada linha que é da Europa. Como é que é a cultura... Sim. A cultura judaica, ela tem 2 vertentes significativas. Tá? Uma das vertentes chama-se o Askenazi, a cultura Askenazi. É do judeu da Europa Oriental, da Europa Central. E a cultura chamada Sefaradi, que é o judeu da Europa Latina, Espanha, Portugal, uma parte da França, uma parte da Itália. E depois, com a expulsão dos judeus de Portugal, da Espanha, uma parte foi para o norte da África, para a Turquia. Então, o judeu Askenazi, a língua que ele falava, era um dialeto alemão medieval chamado Yiddish. E o judeu sefaradi, a língua que ele falava era o ladino. O ladino é um espanhol medieval, enquanto ainda existia o galego português, que deu origem ao português, e a linguagem galega, que também é um dialeto espanhol. Nós temos até um coral lá no Centro Cultural Israelita Brasileiro, e nós cantamos em hebraico, cantamos em português, inglês, francês, mas cantamos também em hebraico, cantamos em Yiddish e cantamos em ladino. Quer dizer, a cultura ladina persiste até hoje, como a Askenazi também. Bom, fora isso, tem outras culturas, vamos dizer assim, que existem também, mas não são tão significativas em termos quantitativos,
que são os judeus que ficaram lá no Oriente Médio, tá? Que ficaram lá. E eles têm assim uma cultura que lembra um pouco até a cultura árabe, tem alguma coisa do árabe, tá? Inclusive na parte de alimentação. Hoje, o Yiddish, já poucas pessoas falam o Yiddish, porque já vão se integrando na comunidade, mas ainda assim o próprio governo de Israel percebeu que o Yiddish tem toda uma cultura, uma literatura e outras manifestações artísticas que estão ligadas ao Yiddish. E então ele próprio resolveu fazer um esforço para a manutenção do Yiddish. Outra coisa, os judeus, falando em termos religiosos, nós temos judeus desde ateus, mas que se dizem judeus, culturalmente judeus, até os ultra-ortodoxos, passando entre judeus reformistas, judeus conservadores, judeus ortodoxos, judeus ultra-ortodoxos. Os judeus ultra-ortodoxos, inclusive, são contra o Estado de Israel, porque eles dizem que o Estado de Israel só deveria existir depois que, nós estamos esperando o Messias ainda, depois que o Messias viesse. E eles não falam hebraico. Os ultra-ortodoxos dizem que o hebraico é a língua para falar com Deus. Eles falam Yiddish. Fala agora, mais para cá, fala de 64. O senhor como homem de esquerda e golpe de 64. O golpe de 64 destruiu um baralho, um castelo feito de baralhos. A minha opinião sobre o comunismo, particularmente a esquerda de maneira geral, o que eu sentia, estava como líder universitário, ligado com os altos escalões do partido no nível universitário e no nível geral, é que havia muito cacique e pouco índio. Existia cúpula. Tá? Cúpula. E essa cúpula, vamos dizer assim, ela jogou muito alto no tempo do governo de João Goulart, sem dispor de uma base popular. Ou seja, era um castelo de cartas. Bastou os militares dar um assoprão, tá? O castelo ruiu. Mas depois houve, durante o governo militar, algumas manifestações, caso de guerrilhas, etc., mas não tiveram apoio popular. Eram grupos praticamente isolados e talvez até um pouco românticos, tá? Perseguindo, vamos dizer assim, um objetivo que realmente estava fora de alcance por falta de apoio, mas teve alguma influência no sentido de fazer com que a população pensasse num retorno de novo à democracia, né? As lideranças políticas de oposição ao governo militar se sentiram à vontade de questionar vamos dizer, o governo militar e pedir uma abertura política. Então, com a abertura política, o Partido Comunista praticamente desapareceu. Hoje, qualquer um, existem
partidos de esquerda, também pouco expressivos. Aliás, tudo aquilo que a esquerda queria fazer praticamente foi feito pelo PT. O PT conseguiu, nas bases sindicais, formar vamos dizer assim, uma ação de massas. Mas aí realmente ação de massas. Apesar de que em alguns aspectos eu não vou muito com o PT. Agora, dentro desse aspecto, esse conflito, que, comparando Santos aqui ao Brasil de uma forma geral, essa integração que há entre a comunidade judaica e as diversas comunidades, como é que o senhor analisa assim, o que ocorre lá no Oriente Médio? Olha, aqui no Brasil, principalmente, tanto nos pequenos centros como nos grandes centros, existe uma perfeita harmonia entre... Até é muito comum a gente ver empresas que têm sócios descendentes de sírios, libaneses, com descendentes de judeus. Né? Principalmente nessa área de tecelagem, confecções, assim, há muita parceria nessa área. E na área de construções também, de engenharia civil, de obras civis. Aqui em Santos existe um movimento interreligioso pela cidadania. Não sei se o coordenador desse movimento é o Zé da Conceição de Abreu, não sei se vocês conhecem, o Zezinho. E a nossa convivência lá é harmoniosa. Eu mesmo já tive ocasião de comparecer várias vezes àquela mesquita da Afonso Pena, para assistir determinadas eventos de natureza religiosa e ser muito bem recebido. Tá? O nosso diálogo é um diálogo aberto, franco, assertivo. E o que faltaria para acontecer lá? Eu assim, acho, do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, para acontecer isto, era preciso que houvesse um ambiente de confiança mútua. Tá? Os descendentes, vamos dizer assim, a cultura árabe e a cultura judaica têm alguns elementos comuns. A crença no Deus único, tá? Patriarcas comuns, Abraão, Isaac, Jacó, não comem carne de porco, né? E isso já seria, vamos dizer assim, um campo de, vamos dizer assim, em que já há um entendimento. Né? E a partir disso, olha, tem uma reportagem interessante, eu até tenho ela gravada, de uma reportagem que foi feita pelo pessoal da TV Cultura. Tá? Foi até o Heródoto Barbeiro e um outro jornalista de nome Breno, que mostram um jardim de infância onde convivem em harmonia crianças, filhos de pais palestinos, filhos de pais israelenses, filhos de pais católicos, tá? E o convívio entre as crianças é muito bom, tá? E dos pais também. Tá? E eu creio que isto poderia, talvez, pequenos grupos que pudessem trabalhar juntos. Tá? Por exemplo,
vamos dizer, um grupo de planejamento urbano para a região, tá? Do futuro Estado palestino, que eu espero que saia o mais rápido possível, e o Estado de Israel, um outro grupo de planejamento na área de agricultura, na área de medicina social, etc. E à medida que esses grupos mostrassem que é possível se trabalhar junto, pudesse se estender para a comunidade como um todo. Agora, em relação à nossa cidade, o senhor tem noção de quantas pessoas assim constitui a comunidade judaica? Bom, olha, nosso clube, nós fazemos circulares periódicas em relação aos nossos eventos, ou Centro Cultural Israelita Brasileiro. Nós mandamos correspondência para aproximadamente 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, umas 30 pessoas, talvez não sejam judeus, mas a gente manda porque são participantes, são simpatizantes e sempre participam das... Existem em torno de umas 150 famílias entre Santos, Cubatão, Guarujá. Algumas famílias, inclusive, são famílias de fim de semana, que tem apartamento aqui. Muitas famílias são famílias de uma pessoa só. Santos, na década de 80, e princípio da década de 90, foi exportadora de mão de obra. As colocações aqui para trabalho se tornaram difíceis e muita gente saiu de Santos. Eu mesmo tenho 3 filhos, meu filho mais velho trabalha em São Paulo, e as minhas 2 filhas, que são as mais novas, emigraram para a Espanha. E assim acontece, às vezes ficou aqui o viúvo, a viúva e os filhos expatriados. Onde estão concentradas assim as comunidades na nossa cidade? Olha, antigamente a comunidade judaica estava concentrada no centro da cidade, onde haviam as casas de comércio, que ainda hoje existem, mas aos poucos, à medida que, vamos dizer assim, a civilização foi avançando em direção ao Oceano Atlântico, as famílias acompanharam. Existe alguma integração assim perfeita com outras comunidades que... Sim, de maneira geral aqui não temos tido atrito, convivemos perfeitamente. Nós, inclusive, o SEAJUR, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, está subordinado a ela a COPIRE, Coordenação da Promoção da Igualdade Racial e Étnica. E todas as etnias aqui têm um bom entendimento com a COPIRE. A COPIRE consegue agrupar o pessoal. E qual seria assim, esse fator que predomina, que faz com que ocorra esse bom entendimento? É justamente uma coisa que está muito acima da tolerância, que chama-se aceitação. Tolerância é uma aceitação provisória. Agora, como nesse aspecto judaico, o senhor sentiu alguma vez aqui na nossa cidade, no nosso país, acredito que seja mais vamos dizer, haja mais entrosamento, mas o senhor sentiu alguma vez alguma manifestação que lhe desagradasse assim, de alguma pessoa aqui no... Não, eventualmente alguém que escreve para um jornal, uma seção de leitores. Veja o seguinte, existe em São Paulo a Federação Israelita do Estado de São Paulo e existe a Confederação Brasileira Israelita, a Israelita Brasileira, a Confederação.
a CONIB, a FISESP e a CONIB. E toda vez que eles percebem que está havendo algum movimento de natureza antijudaica, antissemita, eles tomam providência, tá? Não vão diretamente, eles vão à justiça, tá? Porque a nossa justiça protege justamente vamos dizer, a população contra qualquer tipo de discriminação. O Centro Cultural Israelita Brasileiro tem um patrono, qual é o nome dele? Quem é ele? O Zitlovsky, antigamente chamava Centro Cultural Israelita Brasileiro, Haim Zitlovsky. Ele foi um judeu, um intelectual. Da onde ele era? Ele era, se não me engano, polonês, da Polônia. Mas isso faz muito tempo. Onde o judeu vai, a primeira coisa que ele faz, ele procura fazer uma associação de natureza cultural. A primeira biblioteca judaica aqui de Santos é de 1922, logo depois da comemoração dos 100 anos de independência. E depois apareceram outras entidades e, no fim, acabaram todas se agrupando em torno do Centro Cultural Israelita Brasileiro. E em termos religiosos, como é que é? Em termos religiosos, nós temos duas sinagogas. Uma sinagoga Askenazi, que é aqui na Campos Sales. E temos uma sefaradi na Rua Borges. Mas a sefaradi ela só funciona nas chamadas grandes festas, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e no Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. E fora disso, vão todos para a sinagoga Askenazi. Só cortando um pouco, falando um pouco, né, da questão do humor judaico. Uma vez um navio estava navegando e eles avistaram uma ilha que não estava no mapa. Então mandaram lá um escaler com alguns marinheiros para ver o que é que tinha na ilha e encontraram um indivíduo todo vestido de farrapos. Perguntaram: o que o senhor faz aqui? Disse: eu sou um náufrago. Consegui nadar, vim ver. O senhor é sozinho? Eu disse: sou sozinho nessa área. Não, só eu, não tem mais ninguém. Agora eu estou vendo que tem duas construções aqui. Que construção são essas? Ele disse: eu sou judeu. São duas sinagogas que eu mesmo construí. O senhor sozinho na ilha, por que duas sinagogas? Disse: porque naquela eu não entro de jeito nenhum. O próprio judeu faz brincadeira com a sua cultura, né? Exato. Assim, tem curiosidade, né? Um dos povos que migraram para Israel Sim. foi os negros da África. Como que tem esses negros, os judeus? Os falácias, né? Eles vivem lá, normalmente, são religiosos, muito religiosos, como cidadãos israelenses, têm todas as oportunidades que um cidadão israelense tem. Eles vivem aí, alguns na África? Pode ser que tenham ficado alguns, mas, de maneira geral, eles estavam sendo perseguidos lá na África, né? Por movimentos islâmicos radicais. No aspecto assim, histórico, como informação, a rainha de Sabá era realmente uma das favoritas de Salomão? Essa é uma lenda, né? É uma lenda, é um mito, né? Naturalmente, sempre um mito tem algum fundo de verdade, né?
o rei da Abissínia, Haile Selassie, ele se dizia descendente, ele se chamava o Leão de Judá, e se dizia descendente da rainha de Sabá. Antes das imigrações, tinha os judeus, esses judeus que eram os cristãos novos, esse que era a população judaica aqui no Brasil. No né? Brasil, exato. Existe um livro, até foi uma pesquisa que deu origem a esse livro, se chama, se não me engano, Os Bandeirantes da Fé, que faz justamente o estudo dos bandeirantes brasileiros, e que a maior parte deles eram judeus, vamos dizer, convertidos à força, né? Cristãos novos. Existe, não sei se vocês conhecem uma linguiça chamada alheira, uma linguiça portuguesa, que é feita de miolo de pão e alho. Isso foi uma invenção judaica no tempo da Inquisição em Portugal. Como é que o fiscal da Inquisição fazia se o judeu se converteu ou não ao cristianismo? Se ele estava comendo carne de porco. Então eles inventaram essa linguiça, né? E quando chegava o fiscal da Inquisição, estão comendo linguiça. Realmente se converteram. Então o pessoal tinha que, de alguma forma, poder mascarar um pouco disfarçar, porque muitos apenas se converteram para poder preservar a sua vida. Existe uma figura lendária aqui no litoral sul, chamado o Bacharel de Cananéia. A palavra Cananéia vem de Canaã. E dizem que essa pessoa era um judeu, que de alguma forma chegou aqui. Segundo fontes históricas, ele também não foi muito bem visto pelo Martim Afonso de Souza. Que acabou escorraçando, né? Exato. A Inquisição no Brasil funcionou. Funcionou. Até, acho que se não me engano, até 1700, 1800, teve judeus presos no Brasil. Teve judeus presos. Teve muitos judeus. Se formou uma colônia judaica importante em Pernambuco, que vieram com os holandeses. Inclusive, quando os holandeses foram expulsos, alguns desses judeus foram para aquele país chamado Estados Unidos, naquela época, e fundaram uma cidade chamada Nova York, Nova Amsterdã, que veio depois a ser Nova York. E então, realmente, a Inquisição... Aliás, tem uma peça acho que é do Dias Gomes, O Santo Inquérito, exatamente sobre a Inquisição aqui no Brasil. Com relação à Inquisição, muitos judeus se convertiam na hora para escapar. Então, o Bacharel de Cananéia seria um judeu que teria chegado aqui. Exato. E ele montou aquela estrutura, e depois, ao chegar os cristãos, os católicos, esse escorraçar do Bacharel de Cananéia teria ocasionado algum entendimento? Não saberia dizer. Não. Uma coisa que quando a gente aprende a história do Brasil, se não me engano, vieram 400 degredados. Eu, com o Martim Afonso de Souza, eu pensava comigo, né? Deve ser pessoal, fina flor da pilantragem, né? Não, eram cristãos novos expulsos de Portugal.
Quer dizer, judeus que haviam se convertido apenas para... Que provavelmente deram origem aos bandeirantes. Né? Bom, o senhor quer fazer suas considerações finais? Primeiro, agradecer essa oportunidade, né, de fazer esse depoimento, me colocar à disposição de vocês, caso existam outras oportunidades, e que eu espero, sinceramente, em termos internacionais, que haja, que os Israel e seus vizinhos, Síria, Líbano, Egito, Irã, possam conviver em harmonia. Porque Israel tem muito a oferecer em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de agricultura, tratamento de água, tá? Para aquele povo, e que os palestinos tenham logo o seu Estado e que possam fazer grandes parcerias com o Estado de Israel. Porque, só um pequeno... Israel desenvolveu técnicas bastante apuradas de conquistar o deserto e transformar em áreas férteis. Né? Férteis. Exatamente. A hidroponia é uma invenção israelense para poupar água e adubo, porque a água não vai para o solo, ela fica correndo em circuito fechado, né? Outra coisa, Israel está fazendo água potável a partir de água do mar, por dessalinização da água. Quer dizer, tudo isso são coisas, são tecnologias que podem estar à disposição do mundo. Uma das tecnologias de telefone celular foi desenvolvida em Israel. Então, a parte de saúde, de farmacêutica e coisas assim, tem isso tudo, né? Seria interessante que também o pessoal aceitasse ser beneficiado, tá? A vacina contra a poliomielite, a primeira foi Dr. Salk, depois o Sabin, que como é que fala? Se aperfeiçoou. Eu pergunto se os radicais islâmicos dão vacina Sabin para os seus filhos. Então, olha, eu, em nome dos meus colegas e da Fundação Arquivo e Memória e a nossa parceira Unimonte, gostaríamos de agradecer o seu depoimento e só nos resta cumprimentá-lo. Muito obrigado.